Olá, sejam todos bem-vindos ao AGE Conecta, o podcast da AGE Balneário Camboriú, a Associação dos Jovens Empresários. Meu nome é Paola Araújo, sou presidente da AGE. Eu sou a Mila Figueiredo, vice-presidente da AGE. E nós estamos aqui nesse episódio com dois convidados muito especiais. Mas antes de falar dos nossos convidados, a gente gostaria de agradecer às empresas que nos apoiam. Nós temos a Virtual Office, que é mais do que um coworking, né? Fica localizado no Sky Business, na rua 1500. São salas prontas para você trabalhar. Salas mobiliadas, semi-mobiliadas, sala de reuniões, tem correspondência fiscal, temos uma secretária muito querida que está apta a atender os seus serviços. Então, se você que é empreendedor, trabalha em casa, home office, ou, enfim, quer te conectar com outros empreendedores, venha conhecer as salas da Virtual Office. Você será muito bem recebido, além de trabalhar num local lindo. Tem até um rooftop maravilhoso, né, amiga? Maravilhoso, a gente adora ir lá, trabalhar de lá e fazer várias fotos e vídeos. Outro apoiador é a Quero Café, que é muito mais que uma cafeteria, é bar e restaurante também. Tem mais de 30 unidades espalhadas pelo Brasil, então procure já uma unidade mais perto da sua casa, vai lá. É um ambiente também muito gostoso para você trabalhar, ir lá com o teu computador, fazer uma reunião, é muito gostoso, além das maravilhas gastronômicas de lá. E antes de eu apresentar para vocês os nossos dois convidados, eu convido vocês a se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar, tá certo? Os nossos dois convidados de hoje é o João e o Marcelo, da K2 Notebooks. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Sempre quando a gente fala de empreendedorismo, eu sempre vou dizer assim, poxa, me convida, me chama, vamos falar sobre isso. Geralmente perco horas ou invisto horas conversando sobre esse assunto, porque realmente é sempre muito massa, né? Ah, que legal. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Espero que a gente corresponda aí com uma boa troca de ideias. A gente consiga adicionar ou compartilhar alguma coisa que possa marcar, possa ajudar alguém que está começando essa vida de empreendedorismo, né? Maravilha. Eu acho que a primeira pergunta a gente pode começar contando um pouquinho sobre como começou assim a sociedade de vocês, como se encontraram, porque eu vejo que isso é uma dificuldade também das pessoas, né? Muitas vezes elas querem até encontrar um parceiro para empreender junto. E como que começou essa parceria? Posso falar, João? Conta aquela história de como, por que tu começou e depois... Não, na verdade, assim, a K2 começou com uma... Bom, eu queria comprar um computador, né? E, pô, o notebook é um negócio caro, né? Por exemplo, ainda mais dependendo para que você quer um notebook. Eu queria um notebook assim, para, sei lá, abrir o Word, para mexer no Excel, era algo muito bobo, assim. E eu falei, cara, vou comprar um notebook, entrei no Angelone e, cara, o notebook mais barato era, sei lá, R$3.500. Eu falei, não vou pagar nunca num notebook R$3.500. E eu tinha um computador em casa, eu tinha um computador na empresa, e eu não tinha essa necessidade de ter um bom notebook. Eu precisava de um computador, o mínimo de um computador. E aí eu entrei no OLX e achei um notebook lá muito arrebentado, assim, mas eu já conhecia um pouco de informática, eu falei, deve ser fácil de arrumar isso aqui. Comprei esse notebook, arrumei ele, aí eu pensei, pô, se eu vender esse notebook que eu comprei quebrado, pelo dobro do preço, já que ele não está mais quebrado, eu já consigo pegar o dinheiro e comprar um usado melhor. E aí começou, aí fiz 1, 2, 3, 4, de repente eu vi que dava para ganhar dinheiro com aquilo, que tinha demanda para notebooks usados. E aí começou a ideia, depois foi chegando mais um, foi chegando mais outro, foi chegando mais outro. Nisso a gente rodou mais ou menos 1 ano. E eu e o João, nós éramos amigos de infância, a gente já tinha jogado basquete no colégio junto. E o João, sabia que o João estava no balneário, e falei, pô João, o que tu acha da gente fazer isso aqui? A gente tem essa ideia, tu é o cara perfeito para tocar isso aí na tua região. E aí deu super certo. E aí estamos aqui já, acho que há 5 anos, 6 anos em Balneário. E graças a Deus, colhendo bons frutos aqui na cidade. Mas acho que tu pontuou ali é muito importante, né? Hoje é tão difícil e nós temos hoje na K2 4 unidades. E talvez o ponto mais difícil seja exatamente o capital humano. Não no sentido de ter bons funcionários ou de criar bons talentos. Isso eu acho que toda empresa que cria bons processos vai acabar por criar bons quadros. Mas é muito difícil tu criar quadros de liderança. Quadros capazes de tracionar o processo, quadros capazes de liderar realmente pelo exemplo. E isso está diretamente ligado ao resultado. Acho que é difícil a gente pensar uma operação hoje que minimamente viável sem ter uma ponta da lança, alguém que puxa o carro, que puxa o processo. Exato. E
Nosso primeiro ato de empreendedorismo foi quando a gente foi fazer uma cobertura, pelo menos minha contigo, a gente foi fazer uma cobertura de um carnaval do Bloco dos Sujos em Floripa. A gente foi tirar foto. Foi a primeira vez que a gente se aventurou, pelo menos eu junto com o Marcelo, né? Então a gente já abriu várias coisinhas pequenas e foi indo, até um dia que estava trabalhando numa empresa, fiquei um tempo off, assim, e eu liguei para ele: tem alguma coisa legal pra gente fazer? Aí ele: cara, eu tô trabalhando numa loja assim, assada e tal, e a gente conversou numa sexta-feira, segunda-feira tava aberto. Então, assim, eu acredito que também essa parte da liderança é a questão de se dar um risco, né? Podia dar tudo errado, mas podia dar tudo certo também. E acredito que durante todo esse tempo a gente tem colhido bons frutos nesse processo, então acredito que parece que deu certo, né? Então, assim, acho que todo empreendedor, na verdade, tem que correr um risco. Se joga, vai, e assim, vai. No começo era eu numa sala menor que essa aqui, eu e as paredes. E a cara, a coragem. E foi isso aí. E hoje a gente tem fincado uma estaca aqui em Balneário, buscando cada vez ser mais referência no que a gente faz, prestação de serviço, e ser apaixonado pelo que a gente faz, né? Essa é a realidade. A gente conhece a empresa de vocês muito assim pelo marketing que vocês executam aqui na região. Você acredita que o marketing ele foi a chave do sucesso da empresa de vocês? Qual é a importância do marketing para o negócio de vocês? Bom, vamos lá. O nosso negócio, ele não é um negócio que, eu digo assim, é um negócio que se compra, mas não é um negócio que se vende. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Normalmente a pessoa procura por nós quando ela já está afogada. Então, assim, o notebook dela estragou, ela não está planejando, assim, não, daqui um mês, não. Deu ruim, eu vou agora lá resolver. Então, a gente investiu por muito tempo num topo de funil, no awareness, em que as pessoas conhecessem a nossa marca, para que o dia que elas precisassem da K2, elas já tivessem uma referência de alguém que trabalha com qualidade, alguém que trabalha sabendo o que está fazendo com o seu notebook. Então, alguém que pode deixar os seus dados com tranquilidade. Porque hoje, quando você deixa o notebook numa loja, tu não está deixando só um pedaço de plástico, uma placa-mãe. Você deixa a tua vida ali. As tuas senhas estão ali, as fotos do teu casamento estão ali, as fotos do teu filho estão ali. Tem coisas ali que se tu perder, cara, tu morreu. Tua vida tá ali. Hoje eu nem sei as quantidades de coisas que eu tenho no meu computador. Exatamente. Se eu perder, eu nem sei o que eu perdi. Exatamente. E aí, o que aconteceu? A gente investiu muito em marketing desde o começo nisso. De que as pessoas conhecessem a gente, reconhecessem a K2 como um lugar de confiança para isso. Por dois motivos principais. O mercado vê o setor de assistência técnica, de forma geral, como um mercado ruim. As pessoas têm má impressão de serviço de assistência técnica. Por ser enrolado, por um histórico negativo do próprio mercado. O nosso mercado ele fez por merecer essa fama. Então a gente por muito tempo lidou inclusive com concorrentes que a gente chegava às vezes com o notebook deformado pra gente. O notebook já tinha passado em outra loja e já tinha perdido metade das peças no caminho para nossa loja. Então a gente investiu muito nisso. E aí tem um ponto legal, que o nosso marketing por muito tempo ele foi ancorado numa parte social muito forte. Então em Floripa, que é onde estão as outras 3 lojas, talvez a gente seja mais conhecido pelas ações sociais do que necessariamente por investimentos em marketing direto. Então, por exemplo, a gente na pandemia, a gente começou a lidar com uma demanda de computadores muito antigos vindo ser arrumados, e às vezes você vê que aquele computador de 15, 20 anos atrás era o único computador de uma família inteira, e que o aluno estava tendo aula naquele computador, a mãe estava trabalhando naquele computador. E até que chegou o ponto, o caso máximo, assim, que foi uma criança que chegou na loja, que ela não tinha computador, e que a mãe dela, o celular da mãe era a escola do filho, o trabalho da mãe e tudo junto. E a gente fez uma ação grande ali, que virou uma chave para nós, que foi o seguinte: quem chegar aqui com um computador muito antigo, a gente tiver uma de graça, se não tiver custo para nós. Só as peças que a gente vai cobrar se eventualmente tiver. Mas na maioria dos casos dos notebooks antigos nem precisa das peças. E uma outra chave que a gente virou foi o quê? De que a partir dali, se a gente pudesse viabilizar doações para essas pessoas que não tinham um computador, a gente conseguiria. Intermediato disso. Pra você ter ideia, a gente foi para o NSC apresentando isso, os caras foram gravar dentro da loja, isso gerou uma repercussão absurda. Se pegar o nosso Instagram, os principais posts estão diretamente ligados às ações sociais. Então, dando exemplo, algumas semanas atrás teve a questão do Monte Cristo, ali daquela história do depósito da Kazan que estourou. A gente atendeu toda a comunidade sem custo nenhum. Então, assim, a gente tem feito ações nesse sentido, que são sim entregas sociais, contrapartidas nossas da empresa como função social, digamos assim, mas também acabam dando um retorno de comunicação para nós, um retorno de marketing. Porque na hora que alguém vê essa ação, ela fala, pô, essa ação foi legal. O dia que ele precisa de uma empresa, ele busca a gente também. E às vezes a pessoa fala, pô, mas não é muito pouco? Cara, se toda empresa fizer um pouquinho, eu acho que a gente faz um estrago muito grande, e acho que a K2 mostrou bastante isso. Como que dá pra gente, de um lado, entregar para a sociedade,
e na contramão também tá capitalizando como empresa. E acho que então, te respondendo, o marketing, o João pode contribuir também um pouco mais da parte mais atual, mas o marketing que serviu sem dúvida para que a K2 existisse. Nós não somos a empresa mais antiga do mercado, hoje nós estamos indo para o 8º ano, mas a gente começou muito menor dos concorrentes e hoje em share de mercado acho que a gente tem uma fatia bem representativa muito por causa do marketing. O principal marketing de vocês hoje é através de ações sociais. Isso no começo. Acho que assim, o processo de construção da marca, de reputação, veio totalmente disso. Hoje, o branding de vocês, exatamente, muito de marca. Hoje a gente diversifica, a gente patrocinava desde time de futebol amador até estar nesses eventos sociais de fato. Então, doação de máquinas, que já, exemplo, a gente trabalha com máquinas usadas. Então, tem máquinas que eu já não consigo botar ela à venda, uma máquina de 15 anos atrás, mas que para uma criança usar para estudar, para trabalhar às vezes em casa, ela super resolve. Então, a gente fez muita doação de máquina. E hoje, claro, acho que o João pode falar um pouquinho, mas a gente tem uma diversificação grande de canais que vai desde um trabalho nas indicações diretas, né, para que as pessoas nos indiquem, até trabalhos, por exemplo, de mídia paga, Google, Facebook. A gente já trabalhou muito com Buzzdoor, a gente trabalha com um mix bem completo, focando sempre em manter essa aquisição funcionando, em cima de um trabalho de marca já bem construído, né? É que assim, a gente entendeu que, acrescentando tudo isso que o Marcelo comentou, mas assim, a gente entendeu que o nosso cliente, a grande maioria deles não quer estar sentado na nossa frente. Então, assim, o nosso público não é um público que ele vai olhar assim, nossa, meu Deus, estou precisando muito disso aqui, eu vou comprar por impulso. Não. O tipo de marketing que a gente teve que buscar foi algo que preenchesse mais os espaços para que na hora que a pessoa precisasse, ela lembrasse de nós. Então, assim, quando se trata de, por exemplo, a gente usou o Buzzdoor em Floripa, cara, assim, você vai ver o Buzzdoor uma vez e quando talvez você for pensar nesse assunto, talvez você vai lembrar. Mas se você vê o Buzzdoor, e daqui a pouco você vê uma ação social, e daqui a pouco você vê... Eu acredito nesses caras. Uhum. Eu acredito na visão de mundo que essas pessoas têm. Porque, assim, tá fixando a marca, na verdade, né? Um pouco pulverizando isso também, mas indo um pouco mais além. Não só isso aí foi como a gente fez. Que foi, a gente coloca no Google, a gente coloca no Story patrocinado, a gente faz um pouco de tudo. Mas... o que a gente mostra por trás disso é principalmente alguns pontos, assim, tipo, eu levanto muito a bandeira da transparência. Eu sou meu professor, assim, né, também. E aí, quando na hora eu tô explicando alguma coisa, eu sou muito sincero e digo assim, porque a grande maioria das pessoas que chega para nós pergunta assim, vale a pena, João? O que eu tô fazendo aqui, será que vale a pena? E eu entendi que eu tava lidando com a confiança dos meus clientes, dos nossos clientes. E eu não posso quebrar a confiança. Vou dar um exemplo. A Camila entende um pouco mais de tecnologia que a Paola, correto? Uhum. Se eu falo alguma coisa pra Paola, e depois a Paola pergunta pra Camila, a Camila vai dizer, não é bem assim. Aí acabou a relação que eu tinha com a Paola. Porque ela vai entender que eu tô tentando vender alguma coisa pra ela, que eu tô tentando mentir alguma coisa pra ela, e é por isso que o nosso mercado ele é um pouco sujo, é um pouco difícil. Porque as pessoas não entendem nada. Então, se você dizer eu vou acreditar que é. É mais ou menos como mecânico de carro. Eu levo em quem eu confio. Eu levo sempre, a vida inteira no mesmo lugar. E quando a gente entendeu que o nosso cliente, na verdade, está confiando em nós, confiando senha, confiando documentos pessoais, tipo, eu vou botar na mão de pessoas que, olha, parecem sérios. Então a gente lida com algo muito sério. É mais do que somente um notebook que vale, sei lá, R$3.000. Não, aquilo ali tem uma vida da pessoa ali. Tem um monte de coisas que estão dentro desse universo. E por conta disso a gente entendeu que quando uma pessoa vem nos busca, ela não tá só procurando, meu Deus, uma solução. Não. Ela está entendendo que, cara, através daquele computador ali, eu vou empreender, eu vou estudar, eu vou crescer. Então, assim, se a gente puder, através de transparência, seriedade, consistência e também através de ações sociais, a gente fazer uma pequena revolução dentro disso, dentro desse mercado que não é muito bem visto, mas a gente entendeu que a gente consegue fazer isso pelas pessoas que nós somos. Não é bem visto, mas é necessário. Pelo que precisa, então. A gente foi isso. Foi e é até hoje nossa missão. E acho que você falou um gancho que é legal. Essa questão de que é um mercado necessário, essa questão de ser mal vista, ela é errada também. Sabe, a gente discute ESG, discute questões ambientais. Não faz sentido você descartar um computador de 1 ano porque você quebrou a tela, né? Uhum. Hoje a gente tem... existe até questões de legislação avançando nesse sentido. Hoje no Congresso Nacional tem um projeto chamado Pelo Direito de Reparar,
Até pouco tempo atrás, e até hoje algumas marcas, não vendem os componentes. Então, quer dizer, tô dando um exemplo bem pontual, se tu comprar um notebook da Positivo hoje e precisar da tela, você não vai arranjar com a Positivo. Exatamente. Ponto. Eles vão te falar, ou eles vão tentar te vender a tela pelo preço do computador novo. E isso tem um impacto ambiental, um impacto passivo para o planeta, que ele é maluco. Então, assim, hoje a gente também puxa um pouco desse gancho. Tu arrumar um computador não é só um ato de... ou comprar um notebook usado, não é só um ato de economia financeira. É uma questão de economia de recursos do planeta também. Uma empresa hoje que, em vez dela trocar um parque de máquinas por máquinas novas, ela compra 40, 50 máquinas usadas, ela está reduzindo a emissão de carbono dessa compra nova a zero. Então, assim, existe um impacto relevante e que eu acho que ele é muito, muito, muito importante no nosso mercado. Do que o João falava ali, eu acho que existe um outro ponto da K2 que ele tem que ser lembrado, assim, de aceitar que nós vamos errar, às vezes. Sabe, isso é uma coisa que as empresas às vezes têm dificuldade de aceitar, que nós vamos lidar com erro. Muito, muito, a gente erra muito como empresa. E não como empresa só, mas como prestador de serviço. E isso é normal. Incomum seria que a gente não errasse, ou que não assumisse que erra. Então, assim, a gente tem hoje, já passaram pela loja talvez aí uns 8 mil notebooks. Claro que tem problemas de atendimento. É claro que às vezes o cliente sai com uma dúvida que saiu mal respondida. Isso é normal do processo. Mas a gente tem um cuidado muito grande de priorizar o cliente nesse processo. Então, assim, dizer que se você pegar as avaliações nossas de Google, que hoje é um ponto relevante para tu avaliar uma assistência técnica, nós temos nota em todas as lojas que a pior loja tem 4.8. Em 200, 300, 500 avaliações. Então vocês são muito bons. Não, a gente erra. Só que a gente erra, mas primeiro erra com a intenção de acertar e na grande maioria das vezes vai tentar resolver para o cliente. Isso que importa para o cliente, né? Porque, por exemplo, chega um notebook com defeito. A gente resolveu o defeito. Eu não posso prometer para o cliente que nunca mais vai acontecer. Isso é ilusão. Então, por exemplo, igual você levar o carro na oficina. Levei o carro para a oficina, arrumei minha correia dentada. Saí, rodei 200 km e a correia estourou. Eu posso prometer para o cliente não vai estourar? Impossível. Máquinas, nem o fabricante pode. Problema, nem o fabricante pode. Então, assim, esse é um processo que eu acho que nisso a gente amadureceu muito nesses anos, de entender o seguinte: eu não posso te dizer que não vai dar problema, mas eu posso te dizer o seguinte: se der problemas, eu vou poder me ligar e eu vou te ajudar e nós vamos resolver. Exatamente. Então, assim, hoje acho que a gente evoluiu muito nisso. Mas é um processo que acho que todo o mercado de serviços lida e vai lidar sempre, né? A gente vai, às vezes, numa costureira e tem problema. É normal. E quanto mais complexo, como o caso das máquinas, acho que isso fica mais agudo, né? E acrescentando o que tu comentou ali sobre essa questão da prestação de serviço e errar, eu sempre falo o seguinte: a grande maioria das pessoas que compram um notebook conosco ou consertam algo conosco não entende nada do que está acontecendo ali. Essa é a realidade. Não entende parte técnica, tem talvez uma noção. E nem sabe os cuidados que tem que ter, né? Não sabe os cuidados. Desculpa te interromper, mas eu levei meu computador, né, na empresa de vocês. E, primeiro, eu fiquei chocada com o nível de atendimento. A minha conexão na empresa seria o João. Cheguei lá, ele não tava. O rapaz me atendeu. Olha, impecável. E eu até compartilhei com meu pai, que mora no Rio Grande do Sul, os cuidados que ele me deu de limpeza. Nossa, nem sabia que limpar as coisas do computador, de como guardar. O chipzinho que vai do mouse, sabe? Uns detalhes que eu sou muito leiga, sou uma anta da tecnologia praticamente. Mas o cuidado básico com a máquina, é claro que o cuidado modifica a durabilidade dela, né? Com certeza. E 2 pontos importantes. Você falou que você é uma anta da tecnologia, né? Olha, tu deve estar no 10% que melhor sabem usar. Tu sabe ligar, tu sabe desligar, tu sabe carregar, tu sabe abrir um programa, tu sabe editar um texto, tu sabe acessar a internet. A gente tem cliente que não sabe entrar no Zoom. A gente tem cliente que eu mandei um tutorial para ela. Gente, se vocês soubessem quantos clientes acham que o Wi-Fi não está funcionando porque não conectaram na rede, ou que acham que o notebook não está desligando sozinho porque não conectaram na tomada, isso acontece todos os dias. E a gente lida com pessoas, então... Tá grande. Tá grande. O Zoom é difícil. Eu tenho um caso muito recente até de um cliente que se tornou um amigo, que é o seguinte: ele comprou um notebook de topo de gama com a gente, um notebook top, um notebook lá ele pagou usado acho que R$3.300. Era um bom notebook. E passou, sei lá, a gente dá a garantia de 1 ano, que a garantia legal é 3 meses, a gente dá 1 ano de garantia nos usados, que é igual a garantia de uma máquina nova. E esse cliente passou 4, 5 meses, ele teve um problema que a gente chama de curto de entrada. Curto de entrada é um defeito muito comum e é um defeito de proteção da máquina. Digamos assim, para ela não estragar de vez, ela dá um probleminha na entrada ali que a gente resolve facilmente. Esse cliente voltou na loja e falou: Marcelo, eu não quero mais esse computador. Não interessa que eles vão resolver em 5 minutos. Porque eu não confio mais no computador. Nossa. Me deixou na mão. E ele tem razão.
No fim das contas, a gente deu uma máquina nova para ele e ficamos amigos e felizes até hoje. Vou trocar o meu lá. Agora, Definido. qual que é o ponto principal? Gente, fica a dica. Qual que é o ponto principal? Adianta eu querer reverter uma quebra de confiança com o cliente no terceiro mês de garantia? Não adianta. Ali eu podia devolver o dinheiro do cara, podia cancelar a venda, podia sair com alguém falando mal da minha empresa, mas não. Olha, eu entendi, esse notebook que ele devolveu já foi arrumado e vendido para outro cliente e está feliz lá com o cliente há um ano. E não vai dar problema, porque é um defeito comum, é um defeito totalmente trivial para nós. Mas para o cliente que não entende nada, isso aqui não funciona. Me venderam uma coisa que não funciona, ele não quer correr o risco de novo, de ficar sem a máquina, né? Então a gente lida muito com gente, eu acho que isso faz todo sentido e se assim, encaixa muito nessa conversa. Sendo muito transparente tudo que a gente faz, tem cliente que chega para mim e fala assim, olha, João, eu gostaria disso, daquilo. Então não vou vender para você, então. E tá tudo bem. E não fica um climão assim, sabe? Porque quando a gente entende que a gente tem que alinhar a expectativa do que uma pessoa espera de nós e o que ela realmente vai ter, ontem de noite fiz uma entrega para o cliente, um notebook relativamente caro, R$2.200, são máquinas, elas vão dar problema. Mas a questão é que você vai poder me ligar, que nem o Marcelo falou, de manhã, de tarde, de noite, a gente vai estar aqui sempre para te atender. Então é a questão de ser transparente e entregar aquilo que realmente a pessoa tem, porque a grande maioria das pessoas, que nem eu disse antes, não entende nada. E quer saber, eu quero comprar para não me incomodar. Não, você vai se incomodar, porque são eletrônicos, gente. Eles vão dar problema. A questão é você ter esse suporte depois. E sendo assim, as pessoas, elas não compram notebook, elas confiam em nós. E aí que o bicho pega. Porque daí a pessoa, mas eu comprei lá com a pessoa, me disse que era assim assado. Sim. Então a gente vai cumprir com aquilo que a gente prometeu. Não vai deixar uma pessoa que, nossa, eu comprei um notebook, eu agora quero devolver e eu vou... Não. Quer um notebook, eu te dou um novo. Não precisa ser uma briga, sabe? Não precisa ser um problema. Sabe? Tipo, assumir que errou, consertar o erro e aí sair lá amigos para sempre, é o que nós iremos ser. E isso faz toda a diferença numa prestação de serviço, né? A primeira coisa, alinhar a expectativa do cliente, porque principalmente quando o cliente não entende, o cliente entendendo, ele já cria uma grande expectativa. E se o cliente não entende, ele vai criar uma expectativa ainda maior. E como você disse, né? Isso é uma máquina, vai dar problema. O cliente, ele precisa ter esse nível de consciência e trazer para ele que, olha, vai dar problema, mas você vai ter nós aqui para dar suporte. Sim. Que 99% das lojas não vão te dar esse suporte. Então, esse é o grande diferencial, né? Talvez ele até encontrasse mais barato em outros lugares, até mesmo na internet, mas você não vai ter um suporte. Sim. E aí é onde entra o grande diferencial do trabalho de vocês, né? E aí eu acho que a gente pode entrar um pouquinho sobre a gente falar um pouco mais sobre o empreender, né? Na parte de prestação de serviço e sobre o diferencial, que eu acho que foi aí o ponto que vocês encontraram sobre o negócio de vocês, né? O diferencial de vocês. Que vocês não quiseram ser mais um no mercado, né? E eu acho que é isso que vocês estão tendo esse destaque no nicho de vocês. Eu tenho um ponto, acho que superior, assim, de todos. Acredito que tem vários pontos, na verdade, que norteiam o que a gente faz. Mas eu entendi uma coisa, assim, o atendimento dentro do nosso nicho é a coisa mais importante que a gente tinha que corrigir. Que é a confiança, trazer a confiança. Não isso, não isso somente. Também. E isso faz parte do que a pessoa vai nos olhar depois que ela nos conheceu, depois que ela já nos deu oi. Ok. Tá? Mas é naquele momento que a pessoa manda um oi, eu preciso de ajuda, oi, eu preciso de alguma coisa. Na grande maioria dos lugares, ou que a gente ouviu muitos relatos, assim, João, eu estou implorando para a pessoa me atender. Eu estou implorando para ela resolver meu problema. Eu estou implorando para ela finalizar meu problema. E eu estou implorando para ela me entregar de volta o meu notebook, ou algum serviço que precisa fazer, alguma coisa. Ali eu vi que, peraí. Então, se a gente tem um problema que é muito grave, que é o atendimento, então eu vou ter que encaixar isso aqui como a parte mais rápida, a parte mais bem estruturada de tudo isso. E a gente está falando muito de como, assim, nossa, porque depois que a pessoa falou com a gente já fala sobre atendimento. Não, porque é o seguinte, todo atendimento que a gente fez, eu entendi que é aquela coisa que eu comentei. A pessoa não quer estar sentada na nossa frente, ela quer agilidade, porque ela não pode parar o trabalho e tal. Então, assim, se ela não quer estar sentada na nossa frente, ela não acorda de manhã cedo querendo arrumar um computador, ela não sonha, meu Deus, meu sonho é arrumar aquele computador eu que tá há 10 chorando. anos. João, pelo Paula amor me de mandou Deus. mensagem, ela tava chorando. Desesperada. Ela não quer consertar o notebook porque ela faz porque não posso precisa. Ficar 10 minutos sem meu computador. Os prazos, cliente, todo mundo Exatamente. chamando. Nossa, a gente tinha um almoço e ela desesperada, acabou o mundo, meu computador quebrou. Eu tenho processo em 5 estados, 6 estados. Aí como é que eu vou pegar e vou conectar em um outro computador? Sim. Quer
dizer, o cliente tá falando, a vida tá ali. Exatamente. Daquilo ali. Já tá todos Não os pode documentos parar. Vou ali, instalar as tudo. Eu nem senhas. sei instalar, não sei instalar aquilo lá tudo de novo em outro computador. Exatamente. E aí, com isso, eu entendi uma coisa, olha só. Se a pessoa não quer ter sentado na nossa frente, ela não quer gastar aquele valor que ela vai ter que gastar, ela tá fazendo porque precisa. Se eu puder tornar esse atendimento leve, rápido, e se puder dar uma risada ainda, melhor. Eu acho que soma-se a isso, talvez, tem um ingrediente que eu acho que hoje tu falou de o que é empreender, né, nesse mercado. Eu acho que, talvez, se eu fosse falar um diferencial nosso, a gente investiu muito em cultura do time desde o começo, sabe? Boa. E dessa cultura, eu acho que, no sentido mais simples da palavra, de liderar pelo exemplo, de mostrar o que eu faria naquela situação. A gente tem hoje um processo de liderança bem estruturado nas lojas. A gente tem hoje 4 unidades rodando e cada loja tem um líder do projeto, digamos assim. Alguém que está ali dentro, que vive aquilo, que bota energia diariamente naquilo. Ontem eu conversava com a Paula pré-podcast e eu falei para ela o seguinte, que a gente hoje não tem 20 lojas porque eu não tenho 20 pessoas. Se eu tivesse 20 pessoas, eu tinha 20 lojas. Entendeu? Hoje a gente tem uma dificuldade de pessoas capazes de entender essa cultura. E é uma cultura que, Marcelo, mas resume para mim o que é essa cultura. Essa cultura não é assim que meu funcionário entende. Mas o que ela significa na verdade? Entender que numa cidade do tamanho de Florianópolis, ou de Balneário Camboriú, ou de São José, ou de Palhoça, ou de Tijucas, o lifetime value do cliente, o valor que ele me gera em um ano é 1000 vezes mais importante do que ele me gera em um mês. Exato. 1000 vezes. E isso, às vezes, para alguém, até para um empreendedor que está começando, é difícil entender. Que é melhor, às vezes, eu ganhar do cliente hoje R$100 e não 1000, para que ele volte no mês que vem e ele indique um amigo no outro mês e que daqui 2 meses, se ele precisar, ele ligue para mim de novo. Essa necessidade de ganhar o máximo no menor prazo de tempo, no setor de serviços, com certeza é o maior inimigo de qualquer empreendedor. Exatamente. Disparado. Por quê? Se eu for um encanador, para não ir longe, e eu for passar um orçamento e eu tentar ganhar o máximo naquele... Talvez eu até ganhe uma vez, mas o cara nunca mais vai me chamar. Nas assistências técnicas que eu brinco, assim, concorrentes, hoje melhorou muito o mercado, mas quando a gente começou, o que a gente via era isso. Era um serviço que na minha bancada levava 20 minutos para ser resolvido e que o cara passou numa loja antes e o cara cobrou dele R$1.200 para arrumar. Ele não tá cobrando o tempo dele. Ele tá fazendo o seguinte, esse cara entrou na minha loja, eu vou tirar todo o dinheiro que eu puder dele. Pelo perfil, né? Análise do perfil. Quanto que dá pra cobrar desse? Exatamente, é isso. O cara olhou pro cliente e falou, dá pra cobrar... O notebook quer um exemplo? Subjetivo. O notebook é caro, eu vou cobrar mais caro. O notebook é barato, eu vou mais barato. Então, eu cheguei lá na loja de vocês e eu falei pro menino que me atendeu quanto que eu paguei no computador. Ele falou, sério, você pagou isso? R$9.500. Ele falou, nem esse computador? Diz isso nesse computador. Quando ela falou, eu também disse assim, é sério que você passa... Eu tenho a nota. Eu fiquei louca quando ela me falou o preço que ela pagou do computador dela. Eu acho que esse ponto talvez seja o mais importante, assim. Empreender em qualquer mercado, eu acho que tem a ver com isso. Mas no setor de serviços, é primordial, assim, entender que um cliente traz outro cliente, que as pessoas compram numa loja porque outras pessoas compram, que o processo de confiança, ele tá... Pô, se eu for capaz de no domingo, alguém perguntar na mesa do almoço da família, pô, meu notebook estragou, e o pai e a mãe, alguém possa falar, não, pô, aqueles meninos da K2 são bons, a gente ganhou o dia, funcionou. E isso só se faz com cultura do time, porque senão o cara vai olhar para o cliente e vai falar, pô, posso cobrar? Vamos lá, se eu falar para o cliente que eu vou levar 3 horas arrumando, se eu vou falar que eu vou levar 15 minutos, se eu cobro por hora técnica, que é o nosso caso, eu poderia só sempre passar que é 3 horas. Ele não vai controlar o meu tempo de bancada? É uma relação de confiança. Mas é uma relação de entender o seguinte, melhor eu cobrar pouco e cobrar sempre do que uma vez o cara vir aqui e depois, tipo esses R$9.000 que a Paula pagou. Tu pagou R$9.000, tu pagou R$1.000 para arrumar esse notebook aqui, paguei, pronto. Uma vez que o cara se sentir feito de idiota, ele nunca mais compra com a gente. Exatamente. Então acho que é um pouco por aí. E ainda mais sobre isso é o seguinte... toda vez que um cliente entra na nossa loja, a gente entende que a gente está estabelecendo um relacionamento de longo prazo. E assim, não serve somente para prestação de serviço, mas também para produtos, outras empresas que também trabalham com produtos que hoje eu falei a seguinte frase, olha só, eu tenho a capacidade de arrumar essa máquina aqui e você talvez nunca mais precisar entrar nessa loja. Porque só que são máquinas, elas podem dar problema, mas eu vou passar um pente fino nela e vou deixar ela redonda para você. Pode dar problema porque são máquinas, mas do jeito que eu vou fazer, que eu tenho certeza absoluta que talvez a melhor coisa que eu posso fazer, eu vou entregar nesse serviço, talvez eu não veja mais aquele cliente ali depois. Mas esse cliente vai trazer outro.
E o LTV, né, o Lifetime Value, ele tá dentro disso, da pessoa entender que, poxa, aquela pessoa foi tão real comigo, foi tão transparente comigo, foi tão... o trabalho foi tão bem feito, porque o seu trabalho tem que ser sempre bem feito. Essa é a realidade. A gente, sei lá, mínimo, 5, né? 10 anos atrás, a gente falava assim, nossa, teu trabalho tem que ter qualidade. O quê? É obrigado a ter qualidade. A questão são as outras coisas. É o mínimo, meu Deus. Né? Então, assim, hoje em dia, nossa, eu arrumei que nunca mais deu problema. Que bom. Mas começou a obrigação. Mas tem empresas que não fazem isso. Justamente, já passei por isso, de deixarem alguma coisa com problema para em curto tempo ter que levar para arrumar de novo. Isso aí é um papo, né, daquela obsolescência programada, né? Mas assim, isso é uma outra teoria já. Mas o que eu vejo é que de tudo aquilo que a gente faz, sempre vai ser um relacionamento de longa data. Hoje a gente tem 4 anos aqui em Balneário e pessoas que já compraram conosco, já voltam a comprar, já trazem outras pessoas e assim sucessivamente. Tem gente que fala assim, nossa, mas esse aqui eu comprei com vocês ano passado. Meu Deus, ano passado, já passou um ano e você tá aqui de novo. Graças a Deus por isso, sabe? Então isso vem do trabalho de consistência que a gente tem feito e eu acredito que sim. Não é porque, nossa, é o trabalho que a gente tem na Cadou. Não é isso. É porque a gente colocou energia, a gente colocou amor, a gente colocou paixão, a gente colocou tudo aquilo que a gente tinha de melhor naquele negócio. E aí ele cresceu e floresceu. Show. Tu falou agora sobre 4 anos de empresa, né? Então, na verdade, vocês abriram um pouco antes da pandemia. Não. 4 anos. aqui em Balneário. aqui em Balneário. A gente tem aqui 4 anos de loja. A primeira foi aonde? Floripa. Em Floripa. 7 anos atrás. 7 anos quebradinhos. A pandemia, para nós, foi um acelerador do processo, assim, né? A gente aumentou a necessidade das pessoas, de forma geral, de usar as suas máquinas, né? Então, às vezes, o cara usava uma máquina no trabalho, não tinha em casa. Isso aumentou a dependência da tecnologia, de certa forma. Você fala, não, totalmente. Total. Né? E até de pandemia, eu tenho um exemplo interessante, que é até tirar aqui uma lenda do mercado de... O João vai me dar uma porrada aqui quando eu falar isso. Capaz. Mas Não filma. Vocês querem um exemplo bom de como essa questão da expectativa do cliente, da dependência da máquina, está diretamente relacionada ao que a gente promete para o cliente? Se vocês perguntarem hoje o senso comum se notebooks da Positivo são bons ou são ruins, normalmente as pessoas vão dizer que são ruins. São ruins, é positivo ou é ruim? É tão ruim quanto o Dell, quanto HP, quanto Samsung. São eletrônicos. São máquinas projetadas para um uso específico. O problema está no cara aí nas Casas Bahia comprar um notebook que ele precisa para... O filho dele quer jogar jogo. Aí o cara compra um notebook da Positivo, chega em casa, o filho dele cospe no computador. Ele fala, isso aqui não dá para jogar jogo. Não dá mesmo, porque não foi feito para jogar jogo. Exato. Foi feito para atividades básicas, de escritório, de tal, só. Esse gap faz com que... Vou dar um exemplo, os notebooks da Apple são bons. Não, realmente, o acabamento externo das máquinas são maravilhosos. As máquinas são de metal, as máquinas, a tela é de qualidade. E aí a gente fala, não, dura 10 anos. Claro que dura. O case é de aço. O negócio não é feito de plástico. Se a gente pegar os notebooks da Positivo que a gente mais recebe em loja, os defeitos mais comuns não são defeitos de placa, são defeitos de carcaça. As máquinas são frágeis, elas quebram no abrir e fechar. Desmancham então, tudo. assim, a gente lida com isso o tempo todo e está diretamente ligado a essa expectativa. Aí o cliente chega na loja, não, porque eu comprei uma porcaria de notebook da Positivo. A gente fala, não, cara, o notebook é bom. Eu lembrei que o meu pai brinca assim, o problema não é a máquina, é a pessoa que tá na frente. Da máquina. Não, e a expectativa é errada. Mas eu acho que isso vai um pouco também, envolve um pouco do atendimento de vocês, porque quando a pessoa não sabe aquilo que vai suprir a necessidade dela, ela compra aquilo que talvez seja por preço, né? Ela vai pelo preço. E aí, eu quero jogar, mas daí eu compro um negócio nada a ver, que nem eu uso o computador pra exercer minha atividade de advocacia. Então, pra mim, eu uso o básico. Às vezes, não... Não, e tu vê, por exemplo, assim, em alguns aspectos, talvez o melhor notebook em bateria do mercado de todos seja da Positivo. Positivo vai Se durar precisa de um 10 notebook horas para trabalhar ligado. por Word, Excel e quer usar na bateria, pode comprar um Positivo Motion lá na loja, vai durar 12 horas, é uma beleza. Só que é para um uso muito básico. Aí, por exemplo, eu tenho o inverso. Preciso de um notebook para jogar um jogo. Cara, tu vai gastar 5 mil reais, não, 6 mil. Tu não vai comprar um notebook de 2 mil, de 1.599, né? Então isso é bem complicado. Pra jogar, você nem tem que comprar um notebook, tem que comprar desktop. Vamos começar por aí. Não, vamos defender os notebooks, não tem notebook. Mas assim, tipo, da pandemia, tem que ser personalizado puxou, daí. Né? A questão da pandemia, eu acho que ela foi para nós uma virada de chave de 2 pontos, talvez principais. Matou aquela história de que se eu tiver um tablet eu não preciso de um computador,
que até a pandemia era uma coisa predominante. Existia uma fofoca de tipo, não, os tablets vão acabar com os notebooks. Não vão. Mesmo o smartphone também, que também, eu só tenho preciso celular, fazer não as dá pra aulas ser. pelo... Não dá para trabalhar sem notebook hoje, é uma ferramenta de trabalho global. E um segundo ponto foi a gente entender o que é um notebook para quem tem um. Porque eu acho que antes a gente tinha uma noção da importância. Na pandemia, essa dependência ela ficou muito exacerbada. Então a gente começou a ver o seguinte, cara, se eu falar pro cara que meu orçamento leva 2 dias, o filho dela não vai para aula por 2 dias. Então, isso mudou muito o impacto do processo. Porque assim, pô, peraí, se eu falar para ela que eu entrego, que eu faço no mesmo dia, eu vou ter que fazer 1 hora extra aqui, mas amanhã o filho dela tá na aula, ela trabalha. Então, calma aí. Não é só não é tipo a televisão dela que ela não vai assistir a TV hoje, não. Se ela, ainda tem outro caso, a gente tinha clientes que não tinham TV, só tinha o notebook. O notebook era a escola do filho, o trabalho da mãe e o entretenimento, a novela da noite, o Netflix, exatamente. Então assim, pô, a tua responsabilidade aumenta muito e naturalmente, como eu falei, isso não foi ruim pro nosso negócio, como o negócio foi positivo, economicamente falando, mas gerou pra gente uma demanda de responsabilidade muito enorme, grande. então de profissionalização, de melhora dos processos. A gente não podia mais falar assim, não, eu te dou um orçamento em 4 dias. Tu te dá um orçamento hoje. Hoje às vezes tu dá um orçamento dentro da loja ainda. Por quê? Porque o cliente tem muita urgência. Então, acho que a pandemia, como todos os negócios, transformou o mercado de assistência técnica muito. E como todo o mercado de serviços, né? Acho que a gente teve que profissionalizar para se manter vivo. A gente perdeu, se a gente for olhar para o mercado, ou até unir o mercado. As lojas que restaram, muitas passaram a fazer negócio juntas, muitas passaram a trocar ideia, porque muita gente fechou. Mesmo para nós que a demanda aumentou, cara, tu tem que... Eu lembro na primeira semana de pandemia de pegar o laboratório inteiro da loja e dar pra dentro da minha casa. Tipo, olha, nós vamos ter que atender de casa. Aí era um cara dentro do carro, rodando, pegando, entregando notebook, os técnicos trabalhando dentro de casa. Era tipo um delivery de assistência técnica. Sobrevivemos, mas foi um estresse. Posso admitir aqui que até dentro daquelas 2 primeiras semanas que o Balneário fechou as portas literalmente, né? Bloquearam. Pô, essa história é boa, né, cara? Não, eu trouxe uma peça pra ele na beira da rodovia aqui. Isso foi muito doido. Eu tava trabalhando em loco quando eu nem podia sair de casa. Né, porque eu tinha a chave do coworking e a gente conseguia entrar lá e trabalhar meio que escondido. A gente era assim. Teoricamente essencial, né? Segundo o governo, o nosso mercado que atendia as máquinas de produção era indispensável naquele momento. Mas foi um... Sim, foi um caos. E aí, né, o Marcelo com placa de Floripa não podia entrar em Balneário, e aí ele foi me entregar acho que 1 ou 2, sei lá, quantos notebooks, na beira da marginal. Na beira da BR. Na beira da marginal. Aquela coisa assim, se sentindo não, criminoso, assim, né? Nossa, ninguém tá tô trazendo uma peça aqui pra Balneário Camboriú. E era, sei lá, 2 teclados, 3 notebooks, um negócio assim. Dando tráfico de peças. Exatamente. Tipo isso, exatamente. Não, mas foi uma época assim, maluca. Acho que como empreendedor... Eu nem lembrava disso mais, que eu lembrei agora. Nem lembrava mais. Já pensou cada uma, né? Então, assim... enfim, falando sobre empreendedorismo, trabalhar como foragidos da polícia ali, que, né, o tráfico de peças internacional entre Floripa e Balneário. Isso foi um dos desafios também. Quantas horas varamos à noite para poder entregar o serviço que a gente prometeu. Então, assim, essa questão de liderança e entregar valor, energia, tempo, não é para qualquer um, mas eu acredito que assim, todo mundo que tem a chance de se lança, cara. Isso é verdade, se lança. Porque assim, eu não sabia se ia dar certo, não sabia que a gente ia, sei lá, do outro lado do planeta alguém teoricamente comeria um morcego, a gente passaria por os perrengues que a gente passou e que na verdade aquilo foi um desafio, mas foi um desafio positivo para nós. Não vou dizer que foi bom, acho que não dá para se falar isso, né? Mas a pandemia foi um desafio positivo para nós. Foi ali que a gente realmente teve que se reinventar e crescer no momento que estava realmente muito difícil, muita incerteza, não só aqui, mas no planeta inteiro. Né? Então, assim, a pandemia foi um desafio que nos elevou de patamar, nos desafiou a, sei lá, criar novos processos, a entender que a gente tinha que fazer um pouco diferente, porque a mesma coisa já não estava mais dando certo. Não que estava ruim, mas a gente teve que melhorar muito por conta daquela grande onda que veio para cima de nós. Né? Então, assim, se a gente parar e pensar assim, poxa, mas eu vou ter que trabalhar até mais tarde, vou ter que, sei lá, trabalhar 7 dias na semana, vou ter que toda hora ficar me reinventando, talvez a gente não comece. Talvez assim, quer saber? Não sei se é bem isso que eu quero. Mas se eu soubesse aonde eu chegaria lá no início, eu justificaria tudo que estava acontecendo. E também, João, a capacidade de transformar. Eu acho que quem empreende transforma. Isso é um negócio que é animal. A gente... Nem vou entrar em aspectos, mas se pensar, por exemplo, assim, os funcionários que quando entraram e quando saíram,
a diferença na vida dessas pessoas, o impacto que você gera. E empreender é um ato de coragem, eu acho que de forma geral. Mas mais do que um ato de coragem, eu acho que é uma transformação. Eu acho que não é fácil, não é gostoso. É gostoso, mas não é fácil. Não é gostoso. Não, é gostoso, muito, mas não é fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. É óbvio que às vezes é mais confortável você estar às vezes numa carreira pública, às vezes é mais confortável você estar em N outras frentes, mas a tua capacidade de transformar o mundo no teu entorno, de fazer a diferença empreendendo é muito bacana. É confortável, com certeza não é empreender. Não exatamente. Confortável, a gente tá totalmente desconfortável o tempo inteiro. Né? Mas ao mesmo tempo é feliz, é desafiador. É desafiador, exatamente. Mas eu acho também que, quando eu falo ali de que não é confortável, talvez seja até injusto, sabe? Eu acho que acho que é confortável na medida de que a gente se permite sonhar um pouquinho mais alto, sabe? Eu acho que isso é bom. Isso é um conforto. Não tem limites. Exatamente. Eu acho que, por mais que seja mais difícil algumas coisas e que o processo às vezes seja até um pouco traumático, né, desgastante, eu acho que ao mesmo tempo que você pode olhar pra frente e falar, pô, e se a gente mudar tudo aqui, daqui 2 meses, onde é que a gente pode estar? Com certeza. Isso é uma coisa que eu acho que... Você tem um poder em mãos, exatamente. né? De mudar muita coisa. Não, isso... E nessa questão que a gente falou com vocês da pandemia, essa parte social que veio muito forte com a gente, eu acho que na época a gente teve uma conversa e eu falei mais ou menos assim, que a gente ia fazer aquilo por N motivos, mas principalmente porque a gente podia fazer. Isso já é muito legal. Isso é uma coisa que só o empreendedorismo dá, sabe? Tipo, tu fazer... Não é que eu tenho um recurso, beleza, nós temos os recursos, nós temos o dinheiro, nós temos a estrutura, não, beleza. Mas mais do que isso, a gente pode fazer. E se a gente fizer, vai fazer uma diferença. Eu acho que isso, por si só, na minha visão, já paga o estresse do empreendedorismo, sabe? A capacidade de transformar. Eu tenho um grande amigo em Floripa, até mandar um abraço para ele, pro Coy, que teve no meu podcast, ele tem uma empresa chamada Usina do Hambúrguer. E a usina tem uma política, desde que abriu, que ele doa R$1 por hambúrguer, de todos os hambúrgueres que são vendidos. É uma hambúrgueria lá de Floripa. Cara, o negócio dele é ser sinistro. O cara já vendeu, sei lá, 300 mil hambúrgueres. Aí tu fala, pô, R$1 é muito pouco. A tua empresa alguma vez doou 300 mil reais pra alguém? O cara doou um hambúrguer de cada vez, sabe? E eu acho que é mais ou menos isso. Se toda empresa tiver essa visão, for capaz de, pô, eu posso transformar, eu posso fazer mais, em qualquer área. Eu acho que isso é muito forte, é muito, muito poderoso e acho que isso justifica o risco. Maravilha. Assim. Pessoal, a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast. O papo tá muito bom. Mas antes de terminar, eu tenho 2 perguntas para vocês, tá? A primeira é: o que é sucesso para vocês? Então, individualmente, gostaria que vocês respondessem. Eu acredito que sucesso é o fato de você olhar para aquilo que você construiu e você ver que você transformou a vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque acredito que quando você transforma somente a sua, é muito bom e tal, mas quando você transforma a vida de outras pessoas próximas a você e pessoas que estão, de certa forma, ou indiretamente ligadas a você, ali você construiu algo de sucesso. O sucesso não tem a ver com o dinheiro necessariamente, mas sim com a transformação que ele gera. Né? Então, eu acho que isso está dentro de uma coisa que eu me pergunto, por que eu faço o que eu faço? Sabe? E porque eu tenho essa resposta, eu acredito que eu estou construindo um caminho de sucesso. Faço isso porque eu acredito que todo mundo tem o poder de evoluir. Que a informação tem que chegar na ponta. Sabe? Que aquilo que eu puder fazer de pouquinho vai transformar uma vida de uma pessoa. Então isso é sucesso. Sabe? Você conseguir transformar a vida de pessoas direta e indiretamente. Eu não vou responder tão bonito assim. Mas acho que... Ficou bonito, hein? Dá pra recortar e fazer corta depois. Não, dá pra fazer um recorte e colocar no feed. Se tudo der errado, a gente já tem um corte aqui. Não, mas pra mim sucesso é ser feliz no hoje, sabe? Isso é uma coisa que é bacana, assim. Eu acho que até o conceito de sucesso, eu acho que ele é muito temporário. Ele é muito agora. Você não faz sucesso amanhã, nem ontem. É agora, né? E esse sucesso, ele é saúde, né? A tua família tá bem, as pessoas que estão perto de ti estarem felizes, estarem construindo coisas boas. Eu acho que isso é sucesso. Eu trabalho com eventos também, que é uma outra área, né? E eu acho que nos eventos, eu gosto muito de eventos por causa disso, que no evento o sucesso é muito claro. No marketing também, você quer profissional de marketing. Sim. Eu digo o seguinte, quando o marketing dá certo, todo mundo sabe que deu. É isso. Então, e não é amanhã, nem ontem, é agora. Deu certo, agora. Ponto, deu certo. Então eu acho que o sucesso ele é muito do hoje, sabe? De tu poder falar, dormir um dia e falar, porra, hoje foi um sucesso, cara. E acho que numa empresa, como é o nosso caso, que os desafios e os problemas vêm todos os dias, o sucesso é estar todo mundo bem, é estar todo mundo crescendo, tu olhar para um ano para trás e falar, pô, realmente a gente melhorou, a gente evoluiu. Isso aí já tá um sucesso dos bons já.
Tá bem legal. Sucesso esse podcast, né? Maravilha! Que é, hein? E a última pergunta é se vocês pudessem dar um conselho para vocês mesmos, lá atrás, quando estivessem começando, ou para quem está começando, qual conselho seria? Tem vários jovens empreendedores que estão escutando vocês. E Essa alguns Pode ainda ser. trabalham e estão pensando em empreender. Então essa é a dica de ouro, assim. Eu acho que se você cercar de gente competente ajuda muito, cara. Eu acho que talvez seja o ponto mais relevante de todos. Não dá pra gente... Vou dar um exemplo, tá? A K2 a gente tá falando aqui, mas não existe K2 ser um bom técnico na bancada, não existe K2 ser um bom contador na contabilidade, não existe K2 ser um bom jurídico pra deixar a gente organizado, não existe K2 sem... Vou passar meu cartão depois. Sem a gente, sabe? Sem tu estar bem assessorado. Porque... isso é uma das coisas que a gente falou do empreendedorismo, a gente falou ali sobre, mas é sobrecarrega e é pesado. Mas você pode dividir esse fardo, né? A gente não precisa... Vou dar um exemplo, eu não entendo nada de contabilidade. Nada. E eu tenho um cara que me atende em todas as minhas empresas, que ele resolve a minha vida. E ele tá seguro e cuidado com ele. Se der merda, ele vai me ligar. Vai dar merda, resolve. Isso aqui tá errado, resolve. Eu acho que esse é o grande ponto. Se a gente for capaz de se cercar de gente boa, de gente competente... 90% do caminho já fica mais fácil, sabe? Ainda vai ser difícil, não vai ser simples, mas eu acho que se fosse uma dica só, se cerque de gente boa, gente com a cabeça pra frente. Vou dar mais uma dica, só pra não dizer nenhuma outra. Eu acho também que Segue o baile. isso já é uma coisa quase pessoal. Eu acho que se cercar de pessoas que valorizam as coisas que você valoriza é muito importante também. Mesmas sabe? ideias. Valorizar, os ideias, sim. Eu tenho um outro sócio no outro negócio que é o Neto, vou citar ele rapidamente aqui, que a gente conversa muito sobre isso, que tipo assim, nós temos valores semelhantes. E aí é muito fácil estar alinhado com alguém que tem valores semelhantes. Seja na família, seja no trabalho, seja no dia a dia. É assim, dou sempre o mesmo exemplo. Como é que às vezes a pessoa não... Vamos lá, tá? Às vezes a pessoa não é fiel à pessoa que dorme com ela do lado, ela vai ser fiel a um sócio. Não vai. Sabe o que eu tô querendo dizer? São valores que, pra mim, são muito juntos. Assim, são coisas que andam juntas. Então... A gente acredita muito nisso. Se cercar de gente boa e de gente que tu possa confiar. E ninguém é, tipo assim, competente em uma parte da vida. Isso não existe. As pessoas são competentes ou dedicadas ou esforçadas normalmente em tudo. São princípios, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso. Acho que é por aí. E você, João? Se eu pudesse dar uma dica... Beba água. Use filtro solar. Use filtro solar, que eu tomei uma insolação, inclusive. Mas assim, acho que se dica fosse boa, a gente vendia ela. Não é mais... Mas assim, porque algumas dicas servem para algumas pessoas, outras para outras. Mas assim, acredito que tem uma coisa que norteia muito o empreendedorismo. É assim, você ser apaixonado pelo que você faz. Exato. A todo tempo. Há uns anos atrás eu ouvi de uma pessoa muito importante para mim, e ela disse assim para mim: João, eu já vi você trabalhar com X, Y, Z, A, B, C, D. Tudo que você faz com muito amor. E se a gente não gostar e não entender que todo dia de manhã aquilo não te dá um frio na barriga, tipo, hoje eu vou com um baita desafio. E eu tenho vivido isso há 4 anos. Sabe? Mas deixa eu dar um pitaco aqui, pra gente render mais uns 2 minutos de podcast ainda. Mas peraí, João. E como é que a gente... Porque eu acho que é igual um casamento. Tá. Tem fases essa paixão, né? Como lidar com essas fases, então? Já que é importante ser apaixonado. Te respondo com uma que você me deu na lata, no primeiro mês de trabalho. Um dia eu tava limpando... Essa história é muito boa, gente. Essa história é boa. Um dia... Essa devia ter contado antes. Essa é... Mas Um dia eu tava... Eu descasquei ele no telefone mesmo, tá? Não, esse foi pessoalmente, nunca esqueço. Teve dois momentos, mas um momento foi o seguinte: numa sexta-feira de noite, 9 horas da noite, eu tava limpando um notebook branco, encardido de sujeira. E ele era de um conhecido meu, que já tinha visto eu trabalhar com outros negócios. E eu estava numa salinha, escovando o notebook, limpando ele, e ele olhando, eu terminava o notebook, entreguei para ele, e ele me fez a seguinte pergunta: Nossa, João, você tá gostando de limpar notebook? Aí eu assim, tô. Mas aquilo, tipo, me desceu rasgando assim por dentro. Eu pensei, João, que já tive, né, outros negócios, tal, eu tô aqui limpando o notebook. Tá bom. No sábado de manhã eu fui até Florianópolis, a gente teve uma reunião lá e tal, e eu falei assim, cara, será que foi isso que a gente nasceu pra fazer? Ele falou assim, tem muita gente aí que tá vendendo festinha, fazendo várias coisinhas que parece que tu olha assim, nossa, são muito legais, que não ganham 1/10 do que você ganha. E aquilo ali me desceu rasgando, assim, foi um negócio assim, meu Deus, é verdade. Valorizar aquilo que a gente tá, porque tinha que valorizar os pequenos começos. Então acho que foi isso.
né? Então, por isso que eu sou apaixonado, porque quando você olha ao redor e você vê as coisas que você conquistou com aquilo, com o seu negócio, com sua energia, com o seu tempo dedicado naquilo aí, você começa a ter gratidão pelas coisas. E quando você faz as pazes com a gratidão, entendendo que, cara, olha só, eu tenho tudo que eu preciso para ser feliz, eu quero mais, mas o que eu já tenho já me traz a felicidade suficiente. E João, sabe que esse ponto que tu puxou é um negócio que, assim, às vezes a gente olha, pô, o cara ter sucesso, que a gente falou antes, o cara tem que ter um diploma disso, o cara tem que se formar, fazer um curso MBA, doutorado, não sei o quê. E aí a gente olha pro lado, nessa economia nova que a gente tem, e tem um subido lá do Pedro Sobral, que o cara tá fazendo 20 mil por mês, na casa dele, vivendo tranquilo, do jeitinho dele. A gente olha pro lado, tem gente fazendo, nessa nova economia, tu olha lá uma pessoa que trabalha com sobrancelha e ela tá faturando 30 conto por mês. Então, assim, essa é uma outra ponto que, quando eu falei lá atrás de cultura, é disso que a gente batalhou muito, sabe? Porque às vezes o cara olha pro dia a dia dele e compara com coisas que não são reais, sabe? Tipo, porra, não, mas o cara tá em Paris, tá em Paris no cheque especial. Tu tá aqui limpando o computador, tá tudo bem, velho, tá pagando as tuas contas, tua vida tá funcionando. Exatamente. Sabe? Então, assim, acho que tu amarrou tudo isso que a gente falou, mas essa questão das referências, das companhias, de quem tu bota em volta de ti, até pra isso é importante. Porque se o João traz isso pra mim e eu devolvo pra ele, pô, realmente, né, que merda, né? Estamos fodidos aqui. O cara já sai chorando da sala. Acabou. Tem a pessoa, né, que vai te falar a realidade quando você precisa ouvir, né? Se cercar de pessoas boas e entender que, cara, você tem que fazer com amor. E aí, como que mantém essa chama? É primeiro olhando sempre para trás, você olha onde a gente estava e onde nós estamos agora, mas sempre entendendo que você vai ter que sempre olhar lá para frente. Sempre olhar lá para frente. Sensacional. Muito bom. Eu amei. Deu para compartilhar um pouquinho. Um pouquinho, né? Incrível. Muito obrigada. Muito obrigada pela contribuição aí. Acho que foram dicas de ouro. Acho que foi um conteúdo muito enriquecedor. Agregou bastante, pelo menos pra mim. O que você achou? Com certeza, é fantástica. A história dos meninos é muito boa. Muito boa mesmo. É isso. Espero que vocês aí de casa tenham gostado também. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Qual é o @ de vocês lá no Instagram pro pessoal seguir? Meu é @João Pedro Galo. Galo tem 2 L's. E meu é Marcelo com 2 L's. Natale. É Natal e não tem erro. E o da empresa? Clique. K2 Notebooks. Notebook no plural, tem 2 Os, não tem erro. Primeiro K2 vocês vão achar lá, é nós. Maravilha, então. Mistério. Então encerramos mais um capítulo do nosso Age Conecta. E na próxima semana a gente volta com mais um capítulo. Não esqueça de seguir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Beijo, tchau, tchau. Beijo.